Em mais uma tentativa de enfraquecer a instalação da CPMI do 8 de janeiro, Lula pretende lotear cargos do segundo escalão nos estados. Estão na mesa diretorias do Banco do Nordeste, superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. O governo também pressiona ministros de partidos aliados, principalmente do União Brasil, para evitar a instalação da CPMI. Vale lembrar que Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que é do União Brasil, se manteve no cargo, apesar das acusações contra ele. Para começar nossa rodada de comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Silvio Navarro. Silvio, o Toma Lá da Cá continua, né? Pois é. Boa noite, Paula Leal, nossa âncora, querida craque Ana Paula Henkel, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que nos faz companhia aqui na Revista Oeste. Veja, Paula, em primeiro lugar, o governo não quer essa CPMI do dia 8 de janeiro de jeito nenhum. E negocia com todas as suas armas, algumas duvidosas, né? Eu iria dizer até pouco republicanas, mas vamos lá. Bom, primeira medida que esse governo tem tomado. As emendas ao orçamento da União cabem, a liberação delas cabe ao Executivo. No passado, no governo Bolsonaro, quando havia algum tipo de represa, né, quando as emendas eram represadas ou quando havia uma liberação às vésperas de votações, isso era tratado como um escândalo. Daí veio o orçamento secreto, que agora acabou, não chama mais orçamento secreto, chama-se emenda de relator, como deveria ter sido chamado sempre. Então, o que é que acontece? Você segura o dinheiro dos parlamentares, essas emendas são utilizadas, por exemplo, para pequenas obras nos redutos eleitorais, é ferramenta do mandato, é a finalidade, uma das funções do mandato parlamentar, levar uma praça, dinheiro para a Santa Casa, asfaltamento, ginásios esportivos, e aí o governo vai lá e segura esse dinheiro, e o deputado fica em maus lençóis com o seu eleitorado, em maus lençóis com os prefeitos, com os vereadores que apoiaram, inclusive, a sua eleição, né? E aí o governo diz o seguinte: você quer o dinheiro? Pois bem, então retire a sua assinatura da CPI. Nós vamos falar bastante aqui sobre a CPI ao longo do programa, Paula, porque já há retiradas de assinatura, adesões de assinatura, e, enfim, todo um movimento para impedir a devida apuração do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu termino com uma pergunta: por quê? A gente faz essa pergunta todo dia. Por que o governo não quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Boa pergunta, Silvio. E ainda nesta semana, o deputado Biratã Sanderson escreveu em seu Twitter que o governo Lula ofereceu 60 milhões de reais em emendas do tipo RP2, sigla para restos a pagar de anos anteriores, para parlamentares que aceitem retirar seus nomes do requerimento para a instalação da CPMI de 8 de janeiro. Ana, a gente tem acompanhado esse movimento para tentar brecar a instalação da CPMI, que agora se traduz em fatos com distribuição de cargos e também de verbas, né? Muito boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Silvio, a pergunta, por quê? Os americanos fizeram essa pergunta durante 2 anos. Por que não há transparência nas investigações do 6 de janeiro? Por que as imagens do Capitólio estão sob caráter extraconfidencial e por que elas ficaram dessa maneira durante 2 anos? Por que pessoas foram presas aqui nos Estados Unidos, a terra da liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, ordenamento jurídico? Existem pessoas presas até hoje sem julgamento. E agora que o jornalista Tucker Carlson passou um pente fino em mais de 40 mil horas de filmagens, e os nossos olhos veem aquilo que a imprensa vem contando de maneira muito distorcida, que as comissões do 6 de janeiro no Congresso americano, liderada por democratas, elas empurraram outra narrativa de terrorismo, de crimes, de pessoas bárbaras e violentas,
E agora, 2 anos depois, o porquê, Silvio, faz sentido. Esconderam as imagens durante 2 anos porque não queriam, eles não queriam, os democratas não queriam que os americanos vissem a verdade. E agora que a verdade está aí diante de todos nós, há senadores fazendo pressão para que o Tucker Carlson pare de mostrar as imagens e o jornalista americano, que é líder de audiência absoluta no segmento da TV a cabo, entre todas as TVs a cabo, já disse, deu de ombros e disse, vou seguir. Então, a história está aí para mostrar para a gente. O porquê agora vai ser dito pelos brasileiros. Por que não querem liberar as imagens do 8 de janeiro? Por que não querem soltar as pessoas que foram presas de maneira incorreta, sem o devido processo legal, sem acesso ao inquérito, sob a jurisdição aí do Supremo Tribunal Federal? Elas não têm foro privilegiado e nós vamos esperar 2 anos, assim como os americanos tiveram que engolir os democratas, fingindo que havia que estava tudo certo, que era terrorismo, e hoje nós sabemos que não foi bem assim. Nós não podemos esperar 2 anos, não. Tem muita gente presa, gente inocente, e ninguém da imprensa está falando isso. Só aqui, na Revista Oeste, que nós estamos colocando esse dedo na ferida. Na ferida, não, na transparência. Nós queremos transparência, nós queremos a CPI do 8 de janeiro. Claro que queremos os vândalos presos, os criminosos presos, e por isso a pauta principal do Brasil hoje é essa CPI, principalmente porque esse atual desgoverno não quer essa CPI. Augusto Nunes, muito boa noite. Todo dia a gente tem noticiado aí cada vez mais fatos de pessoas interessadas aí na não instalação da CPMI de 8 de janeiro, né? Olha, primeiro boa noite, Paula, boa noite meu irmão Silvio Navarro, boa noite Ana, minha querida parceira, boa noite a você que nos acompanha. O paralelo estabelecido pela Ana entre o 6 de janeiro nos Estados Unidos e o 8 de janeiro no Brasil é perfeito. Nós não podemos esperar 2 anos para descobrir a verdade. Já existem as filmagens que devem ser expostas imediatamente, até porque há centenas de pessoas foram presas e uma multidão continua na cadeia ou em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. E esse material, que, repito, já existe, pode provar quem agiu como golpista, quem depredou, quem cometeu violência, quem instigou, e provar, por exemplo, em favor do governo e do Supremo, que nenhum provocador esteve por lá, só golpista bolsonarista, e que nenhum dos presos esteve ausente, né, das manifestações, nem chegou a se aproximar da praça dos 3 poderes. Gente presa, porque o que está havendo não é uma libertação de pessoas, de presos, é uma mudança no regime prisional. De regime fechado, passa para prisão domiciliar. E isso precisa acabar. Por que eles não querem saber a verdade? Eu achei muito relevante o vídeo que nós mostramos com a declaração do Lula, né, que à época fazia oposição ao governo Fernando Henrique, o Lula falando o que pensava, né, o antigo Lula, o Lula modelo 96, o que ele pensava de governos que retiram CPIs. A gente pode mostrar outra vez? Vídeo, Augusto, pedir para a produção exibir agora. Isso, se puder, eu queria falar depois. Nem sempre as pessoas eleitas fazem jus à importância que tem a instituição. A imprensa de hoje traz matérias absurdas, ou seja, a política do dando que se recebe, adotada pelo governo Sarney para manter o mandato dele de 5 anos em 1988, continua agora com o presidente Fernando Henrique Cardoso tentando comprar deputados e partidos políticos para aprovar os seus projetos
e para evitar que se instale a CPI do Banco Nacional e do Banco Central. Então eu lamento e eu espero que o povo brasileiro, a cada eleição, vá aprendendo, vá aprimorando os seus conhecimentos políticos e vá escolhendo melhores pessoas para poder representar os seus interesses na Câmara dos Deputados e no Senado. Pena que os eleitores não seguiram o conselho do Lula, né, e não passaram a escolher com mais cuidado os seus representantes. O Lula disse que fez críticas pesadas aí ao dando que se recebe, né, que é a frase que resume no Lula 96, resume o comportamento dos governos Sarney e Fernando Henrique Cardoso para conseguir apoio no Congresso. É o que ele está fazendo. E para impedir a instalação de CPIs. É o que ele está fazendo. Quem tem medo da verdade é que está mentindo. Simples assim. O Lula está tentando impedir a instalação da CPMI, que tem de ser instalada, está comprando deputados, está pressionando outros, porque ele sabe que será prejudicado pela aparição da verdade, como sempre aconteceu na vida dele. Quer complementar, Silvio? Bem rapidamente, Paula, um adendo ao comentário inicial. Você trouxe justamente os cargos que hoje estão sendo aí leiloados, né? Cargos de segundo escalão. Muita gente se pergunta, o que é um cargo de segundo escalão? É um cargo graúdo, é uma diretoria importante em alguma empresa pública, em banco público. E nós estamos falando do Banco do Nordeste, da Codevasf, que abrange a região do Vale do Rio São Francisco e Parnaíba, e do Denox, que cuida de obras contra secas. São cargos, Paula, que estão ali debaixo da batuta do guarda-chuva do presidente da Câmara, Arthur Lira. E também aí tem uma queda de braço de fundo. Já entre o Palácio do Planalto, presidente Lula, seus interlocutores mais próximos do Congresso, Rui Costa, ministro da Casa Civil, e o Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, Relações de Governo com o Congresso, com o Arthur Lira. Tudo isso motivado principalmente por uma fala do Arthur Lira numa palestra na Associação Comercial de São Paulo, e que eu queria rapidamente ler aqui uma frase do presidente da Câmara. Ele falou o seguinte, num claro recado ao Lula, aspas, teremos um tempo para que o governo se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente nesta Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Falou isso na segunda-feira. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, essa base do governo Lula, hoje de deputados, não consegue sequer aprovar um projeto de lei, maioria simples em plenário. Quando ele fala quórum constitucional, ele está falando de PEC, de proposta de emenda à Constituição, que requer um quórum altamente qualificado. É muito difícil conseguir quórum de PEC. Com essa base, o governo Lula não consegue passar nada na Câmara. Este é o recado. Lula, preste atenção. Você está tratando os deputados com não vou liberar emendas, não quero CPI, achando que o senhor está dando as cartas, e não está. Nós, deputados, estamos dando as cartas. Para complementar, Paula, ele disse o seguinte, que esse tempo que ele sugere está acabando, e continua. O rumo nós precisamos defini-lo agora em março, ou seja, para finalizar, ele colocou um prazo. Ou o Palácio do Planalto acorda, ou a Câmara vai começar a retaliação.